Galera, chegando aqui no escritório da CBRE, a gente vai mostrar para vocês hoje o que é o escritório do futuro. A gente vai ser recebido pelo presidente da CBRE, o Adriano. Aliás, ele fez recentemente uma gravação com a gente no Reinventando o Jogo, muitos insights sobre o que está rolando no mercado comercial, como é que eles influenciam no mercado residencial, muita coisa legal. Mas deixa eu já mostrar algumas coisas do escritório. A primeira coisa que me chamou muito a atenção é a decoração. Ele parece uma casa aqui realmente, tem a parte verde lá em cima, uma super tendência que são os forros aparentes, né? Praticamente ninguém hoje executa forro. Esse prédio, ele tem algumas certificações e eles fazem a questão de salientar. É muito importante para as empresas hoje, né? Você ter esse tipo de selo. Então ele tem o LEED Platinum, que é uma certificação bastante avançada, vamos dizer assim. Depois ele tem o guia de rodas, depois aqui ele tem o Fitwell, que é uma outra certificação focada mais em bem-estar, em wellness, que também é uma grande tendência, inclusive nos prédios comerciais. Já dando um spoiler aqui, ó que legal, essa sala imersiva para mostrar os projetos. Eles fizeram aí uma super tela que vai mostrando as localizações no mapa. Muito legal, eles vão mostrar depois, mas eu já estou dando uma fuçada aqui, fazendo alguns spoilers. Aqui, se a gente for dar uma olhada, eles usam e abusam bastante de telas também em todo lugar. Então eles vão dando essa experiência bastante imersiva. E aqui tem algumas salas de reunião que servem também como auditório, são salas que elas se conectam e viram um auditório único. Eu já vi em eventos aqui e eles juntam essas salas modulares e você consegue fazer uma série de eventos, treinamentos, muito importante para receber gente, receber clientes, fazer eventos que geram network. Isso com certeza gera bastante resultado. Mais plantas, outra tendência aqui decorativa, ou sempre a parte verde presente. Outro espaço aqui que parece bastante uma decoração de uma casa, né, que não era tão habitual você ver nos escritórios. E aqui tem essa sala de reunião, também imersiva, que você tem toda a parte de videoconferência. Eu achei muito legal que eles colocam um sofá no canto da sala, que geralmente você tem reuniões e você tem, às vezes, auxiliares ou pessoas que estão lá para assistir, né? Você tem boards e tudo mais, e eles colocam um sofá para que as pessoas possam participar da reunião. Deixa eu mostrar aqui para vocês a vista. Vem cá, Gabi, vamos filmar aqui. Galera, aqui uma vista espetacular de São Paulo. Ali embaixo tem o Rio Pinheiros. Ele está sendo despoluído, mas ainda falta bastante. Tem uma obra parada aqui do monotrilho. Esse monotrilho vai ser ligado, ele liga aqui a região da Berrini, da Chucre Zaidan, até o aeroporto de Congonhas. Ali a gente tem uma área maciça verde, né, bastante relevante aqui em São Paulo. Todo o bairro aqui do Morumbi, da Cidade Jardim. Enfim, São Paulo é um espetáculo. E essa região aqui, que hoje tem os prédios corporativos, as grandes corporações multinacionais que estão no Brasil, vieram muito para essa região aqui da Chucre Zaidan, no entorno do Shopping Morumbi. Então são lajes grandes, lajes de 1.000, 2, 3, 4, 5 mil metros de laje. E você tem essa predileção, o metro quadrado é mais barato do que na Faria Lima, por exemplo. E você tem grandes corporações vindo para cá. A gente vai ver também aqui no escritório toda a parte onde ficam os colaboradores, como é que eles estão desenhando os espaços corporativos hoje para gerar mais interação, um negócio mais descolado, uma cara de café. Enfim, está mudando bastante e vocês vão conhecer hoje o futuro dos escritórios. Espero que vocês gostem, que traga muita inspiração, tanto para os projetos comerciais, mas também para os residenciais. A gente se inspirando como é que as pessoas hoje estão trabalhando, como as empresas de ponta estão pensando. Isso ajuda muito a gente a desenhar os prédios residenciais e, obviamente, a House no topo dessa onda, levando essas tendências para mais de 650 incorporadores no Brasil, em mais de 200 cidades. Você também pode ser um incorporador House. Basta seguir a gente, basta entrar em contato com o link na bio. E eu tenho certeza que hoje vocês vão gostar bastante e conhecer mais do futuro dos escritórios. Valeu! Doutor Adriano, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Galera, aqui Adriano Sartori, nada mais nada menos que o presidente da CB do Brasil. A gente gravou um programa que é o Reinventando o Jogo, que foi lá no nosso prédio,
E eu tinha vindo algumas semanas atrás aqui num evento do Secov. Cara, eu achei o escritório sensacional, um escritório que reflete o que é o futuro dos escritórios. E eu acredito que as inspirações, o que a gente vai ver aqui hoje, podem inspirar demais os incorporadores, os empreendedores do mercado imobiliário, inclusive no residencial, porque tem muita coisa que se aplica. Adriano, super obrigado por receber a gente. Cara, o escritório aqui é fenomenal, é um projeto da própria CBRE, é isso? Bom, na verdade, obrigado, é uma honra ter vocês aqui, conhecer um pouquinho da nossa casa, todo o projeto que a gente desenvolveu ao longo desses últimos anos. E a ideia, na verdade, é assim, a CBRE tem um conceito de escritório no mundo inteiro que a gente chama de 360, né, o 360, que a gente tem mais de 500 escritórios e quase 80 escritórios já segue esse padrão aqui, que é justamente criar ambientes que você possa trazer bastante colaboração, onde os funcionários possam se encontrar e que dali surjam boas ideias sempre, né? Então, e se eu tenho uma empresa, eu posso contratar o 360 para minha empresa? É um serviço? Não, na verdade, sim e não. Na verdade, o 360 é um modelo que a gente adaptou para o nosso escritório, mas a nossa área de gerenciamento de obras e projetos, quando a gente faz e planeja um escritório para um cliente, normalmente segue os mesmos conceitos. Legal. Né? Porque cada empresa tem uma realidade distinta, então não dá para dizer que vamos empacotar isso e replicar em qualquer empresa. Você tem que entender qual que é Vocês tropicalizaram para fazer esse projeto? Tropicalizamos também. Aqui, o design inicial contou com o Hub de Nova York, que a gente tem uma área lá dedicada a isso, legal, que tenta interpretar quais são as necessidades de cada local, né? E ali fazer uma sugestão de um modelo a ser implantado. E aí nós trouxemos para o Brasil esse modelo, a nossa equipe de Project Management fez essa adaptação e nós contratamos aqui, fizemos uma seleção de arquitetos, fizemos uma concorrência, quem ganhou o projeto foi a Thierry Von Ra, eles fizeram o projeto e a construção. Legal. E sob coordenação do nosso time de Project Management. Então, é esse o conceito, né? E a ideia é mostrar um pouquinho para vocês aqui como que ficou o resultado final. O legal é ver na prática, porque a gente vai ver coisas incríveis aqui que muito pouca gente tem acesso, né? Quem não está em São Paulo, ainda mais difícil. A gente, para contextualizar, a gente está no complexo Rocha Verá, que é um dos complexos mais icônicos de São Paulo. Ele tem várias torres corporativas, ele está ao lado do Shopping Guatemi, na zona que hoje eu poderia dizer que é a região mais corporativa de São Paulo e, obviamente, do Brasil. E aqui a gente está na Torre Cristal. Quanto que você tem de metragem aqui? Ao todo, 2.800 metros, em 2 andares. A ideia da escolha do local foi baseada também na questão de infraestrutura, né, de serviço público, alimentação, então os colaboradores possam chegar facilmente, no horário do almoço, sair para almoçar com facilidade também. Nós estamos ao lado de 3 shoppings, né, walking distance, mas isto não impede que a gente tenha uma área interna também de refeições, que eu quero mostrar já já. Então, tudo isso foi considerado na localização. Nós já estávamos aqui na torre, num escritório, no 18º andar, e aí quando nós fizemos o projeto, a gente entendeu que uma laje um pouco maior, porque o prédio é um pouco diferente, né? Essa torre Cielo, os andares mais altos são maiores do que os... Ela é invertida. Ela é invertida. Então a gente está com andares maiores do que nós tínhamos anteriormente. Então, e a ideia do projeto nasceu em 2019. Pré-pandemia. Pré-pandemia. Em 2020, nós estávamos com o contrato para assinar, mas durante as negociações que ele toma lá da cá, o negócio começou a tomar um pouco mais tempo, entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, o processo foi cancelado. Todos os processos no mundo inteiro foram cancelados, como todas as empresas assim o fizeram. E logo na sequência, depois que a pandemia, enfim, o período da pandemia, pelo menos aquele ano seguinte, né, a partir de 2020, nós ficamos repensando o projeto. E que nasceu diferente do que era anteriormente. Legal. Então, a pandemia também ajudou a gente a repensar os espaços que nós teríamos aqui. Vamos lá para o tour, nada mais, nada menos do que Adriano Sartori. Bora. Imagina, vamos lá. Cara, eu gostei dessa recepção, eu vou lá dar uma fuçada aqui já para... Exato, aqui na verdade as pessoas elas são recebidas aqui, né? Normalmente ficam 2 recepcionistas que elas fazem não só atendimento telefônico, mas também direcionam para salas que são localizadas tanto aqui no 27º andar como no 28º andar. Tela curva. Tela curva, essa tela permite bonito, até 6, na verdade uma tela de computador permite até 6 painéis. Vocês vão ver todas as telas, todos os funcionários seguem esse padrão. É mesmo? Então lá em cima vocês vão observar todo mundo trabalhando. Empresa internacional, cheia da grana, tela curva para todo mundo. Cara, eu notei muito verde, né?
A gente fez um tratamento de biofilia no escritório inteiro, então tanto aqui quanto na área de trabalho vocês vão observar bastante verde. E áreas que parecem cafés também, né? Você tem Espalhado, tanto no térreo, na recepção, quanto no escritório vocês vão observar áreas de café. Mas no modelo inicial do 360 tinha bem mais áreas de cafés. O que a gente percebeu que aqui, tropicalizando o projeto, no Brasil, a gente entendeu que elas poderiam ficar um pouco mais restritas. Tanto na área de recepção dos clientes, muitas vezes a gente, enquanto ele não está em reunião, ele pode operar, trabalhar daqui se quiser, fazer um call, até ser recebido e as reuniões começarem. Ou mesmo os funcionários, eventualmente, operarem daqui também, nada impede. Quando a gente veio no evento, né, aquelas salas elas estavam juntas, então virou um grande auditório. A ideia foi transformar essa recepção num hub, numa casa de eventos. Então a gente abre não só para o mercado imobiliário, mas para eventos também fora do mercado imobiliário. Então a gente recebe, por exemplo, BR Angels aqui, tem uma agenda conosco, que que legal. enfim... Vocês cobram? Não, na verdade a ideia é que eles tragam, obviamente cada um endereça a forma como você quer receber, né, os convidados, então cafés, enfim, eles mesmos providenciam, mas a gente disponibiliza aqui o atendimento, obviamente é a oportunidade que as pessoas têm de conhecer a empresa. E gera network, né? Sempre gera network. Eu acho que a ideia é gerar um network, é uma via de mão dupla, né? Acho que os eventos, quando acontecem, são ricos para quem está na empresa para poder assistir e vice-versa. Assim, as salas de reunião, a gente vai obviamente entrar, mas você vê que são salas grandes e elas elas se juntam, né? Então toda essa área de vidro aqui você recolhe e transforma-se numa única grande E as sala. mesas também são todas individualizadas móveis. As né? mesas são móveis, são individualizadas e a gente pode inverter também para esse lado quando a gente abaixa esse painel aqui, que é na verdade um grande video wall, que a gente desce e você consegue inverter e aqui a gente arma um palco. E aí, para você ter essa capacidade, esse dinamismo todo, você cria uma área de storage ali para guardar Fica tudo aberto. as cadeiras, guardar as mesas e fica tudo aberto. Fantástico. Então é muito dinâmico. Forro, geralmente o pessoal tem usado muito pouco forro, né? Parte tem forro, parte não tem. Até por uma questão de acústica, algumas salas têm forro e outras não têm. É bastante versátil nesse aspecto. Normalmente aqui cabe até 100 pessoas o evento, com um certo conforto. Câmera? A câmera, ela pega, na verdade, zoom, né? Então você tem espalhado na sala essa câmera que quando você está falando, se você está, por exemplo, fazendo está num Teams ou está num Zoom, a câmera capta quem está falando. Ela foca na pessoa que está falando. Essas laterais também? Nas laterais também. Todas as telas reproduzem. Porque se eu estou nessa isso. mesa aqui com 30 pessoas, ela vai focar na pessoa que está falando. Normalmente que está falando. Muito legal. E para cá, além dessas salas maiores, a gente tem uma distribuição de salas menores, né? Quer dizer, não tão menores. O que é esse? Isso aqui é um dispositivo de sala de reunião que você automatiza, né? Então aqui você consegue mostrar se ela está em uso, se ela está reservada, você trava e para quem. Me chamou muita atenção esses espaços espalhados que parecem uma decoração de casa, né? A ideia é deixar as pessoas confortáveis, né? Quando elas vêm aqui, você tem eventos que acontecem naquelas salas, alguém precisa fazer uma ligação, se acomoda aqui para fazer essa ligação, ou até mesmo nessas outras salas. Você pode observar, por exemplo, essa sala, ela é um pouquinho mais... esse é aquele vidro aqui embaixo. Esse é legal mostrar. Então aqui, por exemplo, nós temos uma sala, que normalmente as reuniões de diretoria ocorrem aqui, ou reuniões específicas com alguns clientes. Quando não quer ser vista, uma reunião mais... sigilosa, a gente ativa esse dispositivo e o vidro fica translúcido, né? Na verdade, fica opaco e não deixa muito passar. Caro essa tecnologia? É cara, tanto é que a gente não usa em todas as salas. CBRS, não, é caro mesmo. É caro. Mas na verdade é o seguinte, a gente não vende produto. Sim. Né? Nós não vendemos calçado, a gente não fabrica pneu, serviço. Ou seja, é serviço. E o nosso serviço é imóvel corporativo. Então, quer dizer, o nosso cartão de visita, você tem que investir no cartão de visita, que é justamente o nosso Por isso que eu achei incrível mostrar que realmente é o que tem de ponto. E o mais bacana é quando os ocupantes nos visitam, eles também têm a sensibilidade que o escritório deles ficou para trás. E aí eles pedem ajuda para, obviamente, melhorar. Isso aqui, galera, é que nem Fórmula 1, cara. Você vai lá, o carro da Fórmula 1, que tem de mais moderno. É mais ou menos isso. Você vai mexendo, o vizinho vai querer igual. Então, a ideia é a mesma. E é o que tem de ponta na indústria. É o que tem de ponta na indústria e, na verdade, é o que estimula as pessoas a virem para o escritório, porque essa é a grande diferença. O que a gente tinha antes no escritório, que... Comum. Era um escritório comum, que não tinha nenhum tipo de vantagem para o colaborador vir.
Hoje não, a gente transformou realmente num hub onde as pessoas têm interesse em vir visitar. E isso é legal, você colocar sofás na sala. Então você tem a sala de reunião, você tem as cadeiras e tem um sofá. Então o sofá serve como apoio. Muitas vezes aqui está lotado, mas as pessoas podem sentar aqui na lateral. Reuniões de board, né, conselheiros. A reunião acontece Deixa eu mostrar normalmente. aqui, cara, porque a gente está em São Paulo, é muito comum os escritórios terem todos esses equipamentos, call, etc. Mas, puta, muitas vezes pro interior, né, onde ainda não chegaram tantas tecnologias, ou você não tem toda essa pujança de São Paulo, então é legal para mostrar também. Você tem, a mesa é totalmente preparada para call, você tem as câmeras automáticas para videoconferência. E quando você chega, você ativa, você escaneia ali pelo QR Code, você já se conecta automaticamente na sala. Então você reproduz o que você vai fazer a apresentação que você vai fazer, automaticamente é reproduzido na tela, já conecta na tela. E essa tela aqui parece um iPad que fica na meio que você controla a apresentação daqui. Você controla a iluminação, você controla toda a sala e a apresentação. Fantástico. Então, se você quiser, por exemplo, nós estamos numa reunião e você, por exemplo, o cliente está querendo ver uma apresentação sobre o mercado logístico de São Paulo. A gente já, por aqui, você acessa o arquivo onde tem uma apresentação do mercado logístico e a gente já coloca automaticamente. Então, não perde tempo em buscar um computador, em conectar um arquivo que eventualmente não está aqui. Ele está no arquivo geral da empresa. Aqui, o que são essas salas? Essas salas são uma sala menor também de reunião convencional, mas a gente tem uma sala que a gente chama de sala de reunião... aqui normalmente a gente faz muita entrevista. Sala Brasília, cheio de vidro caro, translúcido. Opa, boa. Olha que legal. Então, aqui é uma sala que... Onde as pessoas normalmente ficam um ambiente um pouco mais informal para receber. Aqui é para fechar grandes negócios. Eles trazem entrevistas também. Entrevista também. Não, entrevista de emprego. Normalmente quando a gente vai contratar alguém, aqui a pessoa fica mais relaxada, né? Você sai daquele ambiente mais formal de uma mesa, um contra o outro, e aqui fica um pouco mais descontraído. Olha que legal. A gente falou aqui do controle da automação. Todas as salas já tem automação. Muito bacana, cara. Incrível. Aqui também videoconferência. Videoconferência, passar uma apresentação. Aqui você pode fazer uma reunião convencional. E esse equipamento capta as pessoas que estão falando, né? Então, se você estiver numa videoconferência, você falando, ele automaticamente vai te filmar e a sua imagem que vai ser captada. Toda essa sala de reunião, na verdade, não adianta você projetar um escritório lindo, maravilhoso, se você não tiver o apoio. Então aqui você tem a cozinha, você tem copa, área de storage. Eu estou fuçando aqui, hein? Não, a ideia é mostrar um escritório mesmo. Vou pegar até uma copa já. E aqui a lateral você entra na cozinha de apoio, de fato, pode entrar. Que legal. Aqui você vê a cozinha. Vamos entrar então. Tem uma cozinha mesmo. Olá. Tem uma cozinha mesmo. Exatamente. Mas olha que incrível, né? As pessoas não têm toda uma parte de eventos, se você não tem... Se você não tem essa retaguarda, não funciona. É um pouco que nós tínhamos no escritório anterior. O que acontecia? Você tinha salas de reuniões até preparada para fazer cafés, almoços, mas a cozinha estava longe. Então é o tipo da coisa que não funciona. Você precisa conectar, mesmo tendo uma outra cozinha de apoio, essa daqui é essencial para dar suporte a toda a área de reunião. Então aqui você tem guarda... um depósito para você guardar as cadeiras, você guarda as cadeiras, você tira, você faz toda a logística das salas de reuniões. Sabe que mesmo nos prédios residenciais, a gente faz as salas de evento, né? Você tem lá Sky Bar, você tem um monte de salas para receber 100, 200 pessoas. E se você não pensa na estrutura de copa, de storage também, depois a logística fica horrorosa. Não, fica horrorosa, não funciona. Importantíssimo. Não funciona. Né? Telas em todo lugar. E aqui normalmente a gente procura trazer a imagem do convidado para puxar para cá. Eu fiquei chateado porque a gente não foi recepcionado. Exatamente, você não ficou, quem ficou mais chateado que você fui eu. Você já deu eu já vi você mandando uma bronca aqui pelo WhatsApp. Essas certificações aqui, conta pra gente. Todas as certificações. É o 6º escritório LEED Platinum do Brasil e é o 100º do mundo. É a certificação máxima do LEED Platinum? Sim, para escritório sim, incrível. Interiores de escritório sim. A certificação guia de rodas também, nós tiramos. Legal. Pensando um pouco naquela questão do S, né, do ESG, a questão do guia de rodas, e o Fitwell, que é para a parte de interiores, que é bem-estar. Então nós temos as 3 certificações que compõem todo o ambiente de trabalho. A área de research, né, que é nosso setor de pesquisa. Então aqui todo o banco de dados da empresa é atualizado trimestralmente através dessa equipe. Então nós pesquisamos 15 núcleos de trabalho trimestralmente e isso... Dados de mercado que nós vamos em loco pesquisar e isso alimenta nosso banco de dados que a gente converte em negócios para os nossos clientes. Nós não vendemos pesquisa, a ideia não é vender pesquisa, a ideia é transformar isso em negócios. Isso direto. Exato. Para os nossos Aqui clientes. vocês usaram dados na configuração desse escritório?
Na verdade, mais do que dados, é um pouco da cultura da empresa. Então, quais eram os ambientes mais explorados pelos funcionários? O que eles mais gostavam? Né? E o que funcionava junto aos nossos clientes? Então, a gente, antes de transformar o escritório no que ele é hoje, a gente pesquisou muito os hábitos, tanto dos funcionários quanto dos clientes, quando chegavam ao nosso escritório. Legal. O que eles mais gostavam, o que não funcionava, e com base nisso a gente modelou o que você está vendo hoje. Vocês vão observar, a gente tem diversas salas que a gente chama de focos. Isso é interessante. Né? Então, existem outras salas lá em cima, você quer fazer uma videoconferência, você quer gritar, você quer fazer qualquer coisa, você se tranca aqui, ninguém escuta nada. O cara vai ter um ataque de estresse. Exatamente. Aqui é interessante, pessoal, a gente tem colocado essas salas de call nos prédios residenciais também, nos coworkings, porque as pessoas precisam fazer uma série de coisas, falar alto, ou querem um ambiente mais silencioso, e essas salas são muito úteis. Essa porta automática... Tchau. A porta é automática, então você fica trancado. É para não fazer barulho mesmo. Eu tô com o microfone conectado, então dá para continuar me escutando. Pode. Mas essas salas são muito úteis, altamente recomendadas. A gente tem projetado em todos os prédios que a House opera as salas de call. Um ambiente muito, muito desejado nos prédios residenciais. É bastante usado. Essas salas são super disputadas e a gente também busca a reserva dela através de um sistema. Aliás, todo escritório tem um sistema que a gente monitora quais são as áreas mais utilizadas. Legal. Né? Então, através das reservas, através dos assentos, para ver quais áreas são mais demandadas e as outras menos. Com base nisso, de tempos em tempos, a gente faz um rebalanceamento do uso do próprio escritório. E todos possuem esse locker, todos os funcionários. Você tem o teu? Eu tenho o meu presidente também tem? Também tem. Mas eu cedi o meu porque eu tenho uma sala fixa. Tem uma sala. Mas o que acontece é o seguinte, é que as mesas não são fixas. Então todo mundo pode ocupar a mesa que estiver disponível. Quer dizer, eu posso deixar meu notebook aqui, eu pego amanhã o Exatamente. lugar que estiver livre. Você fica à vontade, suas pertences pessoais, se você quiser foto da família, enfim, o que você quiser, você deixa aqui. Na verdade, muita gente gosta de trabalhar olhando para as fotos, né? Essa área aqui é uma área que fica separada das áreas comerciais. Tá. Né? E você observa que, por exemplo, as pessoas aqui, elas têm mais ou menos... Ainda faltam algumas mesas para ocupar, então tem espaço, tem um buffer de crescimento. Agora, tem outras áreas que não necessariamente têm buffer de crescimento, elas já estão ocupadas. Aliás, tem overbook, você tem mais funcionários do que estação de trabalho. Então, nesses casos, se não tiver estação de trabalho em outras áreas da empresa, o que acontece? Você vai ter que se acomodar de alguma forma nesses espaços que você viu, no café ou o que seja. Tem uma sala privativa. Lugar vai ter para sentar sempre. Vem cá, Gabi, posso falar? Pode. Bom dia. Tudo bom? Deixa eu tava, realmente não tem nada sigiloso aqui, né? A tela é curva mesmo. É legal essa tela curva, ela funciona mesmo? A gente aí ia ver a avaliação aqui. Vocês estão sendo filmados, vocês podem falar a verdade, para desde que seja boa a verdade. E as mesas, você chega e pega qualquer lugar que estiver disponível, é isso? Mas as pessoas tentam sempre pegar o mesmo. Você já olha, chega alguém tem no teu lugar, você já olha feio aqui, assim. Não. Já não? É porque é mais fácil, você não pensa. Eu sento nesse lugar tem um ano e meio, porque eu já chego sempre. Daí fica... Entendi, muito legal. É que ela chega às 6 da manhã, daí é tranquilo. E o que vocês têm usado bastante? As áreas de café, as áreas mais híbridas do escritório? Sim. Ela funciona como uma área de sinergia entre as áreas. Legal. Consegue conectar. Surgem ideias, negócios, aquela famosa conversa de corredor. Isso foi potencializado no novo layout, né? Muito legal. Bom trabalho para vocês aí. E aqui você tem salas que são mais privativas. Na verdade é o seguinte, o conceito do 360, e aqui já dá para observar, é colocar todas as salas fechadas voltadas para dentro do core, para dentro do escritório. Tá. Então você deixa um ambiente muito mais democrático, porque as estações de trabalho, o staff, ele fica todo o perímetro com luz natural. Legal. E isso também ajuda na recuperação de energia, né? Então você consegue ter uma economia de energia maior tendo mais luz natural. Fantástico. A plantinha é de verdade. Tratamento de biofilia no escritório inteiro. Se era de verdade, é de verdade. Não, e é de verdade. Aqui a gente faz manutenção periódica disso. O Liquid Galaxy é um projeto que nós temos junto com o Google. Né? Tem 2 salas dessa no Brasil, aqui na CBRE e no Google. Legal. Aqui a gente consegue mostrar qualquer tipo de imóvel no mundo inteiro, não só Brasil, seja logístico, escritórios, data center, fazendas, residencial, terrenos, né? Em qualquer parte do mundo que você quiser, mostrando automaticamente o vídeo da propriedade e dados de mercado e fotos do imóvel, tudo ao mesmo tempo. É touch? Então, não é touch, mas aqui a gente consegue controlar. Né? Precisa ter uma certa habilidade na navegação,
mas você vai Vamos ver para agora. onde você quiser. Vamos ver se o presidente está habilidoso aí, né? Ah, É tipo um mouse, é isso? É um mouse, exatamente. Você pode visitar, ó. Se você quiser descer onde nós estamos aqui, ó. Mostra o que é o Rocha Verá para a galera entender. O Rocha Verá é esse condomínio que já a gente vai chegar nele. Aqui, ó. Presidente, Esse é o Rocha Verá. precisa treinar mais no mouse. Esse é o Rocha Verá. São 4 torres. Ali é o Shopping Morumbi, É o Shopping Morumbi e o Marketplace do lado direito. São Paulo é uma potência, hein, Adriano? Olha Então, ó. Então esse aqui é o Rocha Verá. Esse é empreendimento. A nossa torre é essa mais alta do fundo aqui. É essa torre. Essa que nós estamos. Ao lado da estação. Né? Então nós temos a estação de CPTM a CPTM está funcionando, o monotrilho ali lá ainda não. E o monotrilho é essa estação que vocês estão vendo aqui. Então, quer dizer, tudo que a gente está mostrando aqui, o cliente ele pode ver também quando ele visita e ele quer conhecer um imóvel. Aí você pode descer na rua, você chega ao nível que você quiser. Fantástico. E daqui você entra no você prédio. se você quiser ver a propriedade, você consegue ver os interiores também, é isso? Daí através de imagens ou vídeos a gente vai mostrando os interiores. Muito bacana. Agora vamos dar uma olhadinha onde a galera de fato trabalha, que é o que Tem gente também nesse que manda na empresa, pô. Esse aqui é o segundo andar, que é onde realmente ficam as equipes, né? Então a gente tem mais salas de reuniões, que são salas maiores. E essas aqui salas... mais para reuniões internas. Reuniões internas, mas também tem muita reunião externa aqui. É? Acontece bastante reunião externa, porque muitas vezes as salas lá embaixo estão ocupadas, a gente faz as reuniões aqui. Esses focus room, não, basicamente são internos, isso é o staff que utiliza. Aqui você pode fazer reuniões de 3, 4 pessoas. Sofá, sala... Exatamente, é um híbrido. Você pode vir aqui sozinho, fazer uma videoconferência ou chamar, fazer uma reunião rápida com a equipe por aqui. E essa área é o que a gente chama de Rise Café. O Rise Café, a ideia era fazer com que as pessoas não precisassem necessariamente se deslocar até o shopping. Apesar da gente estar do lado de 2 shoppings, né? A ideia aqui foi criar um espaço que elas pudessem fazer um lanche rápido e tal. Qual que foi a nossa surpresa? As pessoas estão almoçando aqui, e bastante. Então, no horário do almoço, aqui lota. E eu vi que vocês estão até ampliando aqui, ó. E elas utilizam esses espaços aqui também ao redor, como essas cabines, onde você tem monitor também, que você pode utilizar. Você pode, inclusive, se você quiser, tá com pressa, fazer uma reuniãozinha rápida, comendo um lanche. É super versátil o espaço, então cada um faz o que quer. Incrível. A vantagem é o seguinte, né? Quando você para pensar, você, poxa, tá do lado de 2 shoppings, mas almoça aqui, qual que é a beleza desse negócio? Que é um pouco o que a gente discute, né? Do trabalho híbrido, home office e presencial. Que é o que a gente vende muito essa questão do presencial, porque a gente acredita realmente que esses encontros favorecem muito a empresa. Então, as pessoas, quando você vai almoçar, você está na sua empresa, você vai almoçar com quem? Normalmente com o seu colega que está do seu lado. Você vai para um shopping com um cara do seu lado. Né? Vamos comer rapidinho e a gente já volta. Aqui não. Aqui você normalmente almoça com quem está do outro lado do escritório, que normalmente você não encontraria no dia a dia. Incrível, né? Então, são pessoas que às vezes estão de áreas distintas ou áreas com alguma sinergia e que elas trocam ideias novas e muitas vezes é negócio. E mesmo indo para o shopping, tem fila, tem garçom, tem conta, você perde... Você perde 20 minutos para ir, mais 20 minutos para voltar. Fora, então, o teu net para almoçar, você também tem que comer mais rápido. Não que seja ruim, é bom você estar do lado de uma infraestrutura como essa. Até isso foi norteou a decisão de você estar aqui. Mas o café, ele é muito utilizado e favorece bastante essa troca de conhecimento. Então as pessoas vêm, você tem uma... E aí a gente tem uma curadoria, né, que vê toda a questão da comida, os lanches, um balanceamento dos lanches. Por exemplo, e aí a gente faz pesquisa com a equipe, o que eles demandaram sanduíches, que antes a gente não tinha, começou a chegar sanduíches. E aí você pega, grab and go. Então você pega, paga, esquenta. E você quiser trazer também alguma coisa de casa, você tem a geladeira para armazenar. Fantástico. As cafeterias, estrutura de cozinha. Estrutura de cozinha, tudo disponível. É um ambiente tranquilo, e se você parar para pensar, é o corner office mais valioso da empresa, porque é justamente que tem a melhor vista. Pô, olha a vista que tem. Incrível, Modelo né? anterior de escritório, normalmente que a gente fala, o corner office é a sala do CEO. Né? Eu vou ver tua sala depois. A inversão é essa. Você transforma o melhor ponto do escritório justamente para todo mundo. Então é democratização do espaço, é fazer com que as pessoas venham de fato para cá, porque é um ambiente agradável. Isso é outra coisa. Você vê que nos prédios, antigamente a cobertura era privativa, né? Era de uma pessoa. Era privativa, hoje tem os rooftops. Hoje tem os rooftops. Era o lugar mais caro. Você vendia aquele apartamento Exatamente. muito caro para uma única pessoa. Uma única pessoa. E um único proprietário. E hoje é um rooftop que é democratizado, é de todo o prédio. E todo que mundo valoriza o usufrui e todo. valoriza o todo.
Exato. Todo mundo quer estar numa piscina com uma borda infinita num rooftop. É essa a diferença. E aqui a gente começa de fato a entrar nas áreas de trabalho. Então a gente tem Bloomberg ligado em todos os canais, em todas as áreas. Aqui é quem toca o barco. Né? Aqui é quem toca o barco, exatamente. E aqui o conceito, e esse é um conceito 360, né? A gente divide em neighborhoods. Então, por exemplo, essa área aqui você tem toda uma equipe que tem sinergia. Eles representam o lado inquilino, seja ele um ocupante de escritórios, um ocupante industrial logístico, um ocupante de retail. Então, é a representação de locatários, de inquilinos. E aqui você tem estações de trabalho, né, que são versáteis. Então você pode vir aqui, se você está cansado no final do dia, você levanta a tela e você trabalha de pé. Essa mesa que sobe, ela custa mais caro que um apartamento. Só empresas, empresas muito ricas. Mas isso aqui é bárbaro. Não são empresas muito ricas, não. São empresas que investem no colaborador. É diferente, é diferente. Boa. Então você está na posição normal de trabalho, então você pode subir. Quando você quer dar uma esticada nas pernas, você quer fazer um call, alguma coisa. E daí você sobe numa altura de balcão e trabalha com ela em pé. Isso é muito legal, cara. Isso aqui, você tira a cadeira, né? Fica aquele... Você tira a cadeira e vai de pé. E vai trabalhar em pé. Isso e é acústico, é um espaço acústico também. Então, se você quiser baixar, bem ou mal, você ele tem isola, você tem um pouquinho mais de acústica. Muito bacana. Então, é um espaço que funciona para... Cara, eu gostei muito daquela arte ali do... Aqui basicamente os escritórios que a gente atua, a gente tem 8 escritórios no Brasil, né? Então tentou replicar um pouquinho desse modelo. E aqui lembrando, né, as salas, diretores, salas fechadas, diretoria, todas para dentro. Salas de reuniões também, todas para dentro. Então, deixando todo o perímetro livre. Mas deixa eu homenagear aqui, tem os incorporadores de vários lugares do Brasil. Então a galera de Itajaí aqui, representa o Vale do Itajaí, né? Uma área muito mais ampla. Salvador, os amigos soteropolitanos. BH, olha que legal. Brasília. House já está em todas essas, hein? São Paulo, Rio de Janeiro, tem aqui o Cristo. Curitiba, Recife, pô, e Vitória. Vitória sensacional. Quem que assina? Sauler. Puta, linda arte. Ficou bacana. Todo mundo homenageado aqui no... São os escritórios que a gente tem atuação com o escritório. Eu quero saber presencial. se eu vou ganhar de brinde uma tela curva depois que visita o escritório. Ó, mais armário compartilhado. As salas de diretoria. Essas salas também, elas são um pouco maiores, né? E elas, quando a luz acende, é mais legal ainda. Essa é tua, não? Não. Essas salas são salas... Aqui é uma sala de reunião de uma sala de reunião para 5 até 7 pessoas. Né? De novo, o equipamento pega, todo mundo falando automaticamente. Você puxa os arquivos aqui automaticamente. Lousa ali no fundo. Lousa, todos os escritórios têm lousa. Todas as salas fechadas têm lousa, se você quiser. Ao invés de ter o flip chart, né, mais fácil você desenhar. As salas de diretoria também todas têm. As reuniões de equipes você pode fazer dentro das salas também, e automaticamente você vai sempre desenhando. Então, replicando um pouco mais de tudo que a gente já viu, né? Salas fechadas ali, que tem vista, são salas de reuniões. Essa é a equipe de gerenciamento de obras e projetos que ficaram encarregados, o Henrique, que é o diretor responsável pela área, prazer em vê-lo. Que fez todo o projeto de coordenação e contratação dos profissionais que trabalharam na execução. A Fernanda coordenou todas as certificações, além de toda a definição dos acabamentos e também execução do projeto. Parabéns, ficou lindo. Muito bacana o escritório. Só cumprimentar aqui. Então, como é que você está? Bom. Tudo jóia, você? Bom. Essa laje é maior, né? Essa laje, ela tem em torno de 1.800 metros. 1.800. Isso é muito raro, né? No Brasil a gente tem pouquíssimas lajes com mais de 1.000, 1.500 metros. São poucas as lajes e cada vez menos, assim, cada vez mais a gente vai ver menos lajes desse tamanho, porque infelizmente o nosso zoneamento está dificultando isso em todas as grandes capitais. Então você realmente precisa de terrenos muito grandes para conseguir fazer um prédio com uma laje maior. São poucos aqueles que realmente vão ter condições. E as corporações precisam, né? As empresas precisam, elas valorizam essas lajes maiores, porque você tem que pensar o seguinte, você pegar um espaço com 10 lajes de 500 metros, é a mesma coisa você pegar um prédio com 2 lajes de 2.000 metros. Porque o ganho de eficiência que você tem é da ordem de 20%, 25%. E a integração muito Exato. melhor, né? Então, às vezes você compara preço de uma com a outra, mas esse preço, na verdade, está errado, porque você está muito mais verticalizado, você está pagando mais banheiro, mais circulação,
né? Ao passo que você tem uma laje maior, você vai diminuir o número de banheiros, de áreas replicadas nesses... Porque todos os andares vão ter que ter banheiros, todos os andares vão ter que ter uma copa, todos os andares vão ter que ter um tipo de assistência. E vai ter elevador, vai ter hall do elevador. O pior para mim é essa perda de comunicação. Hoje a gente está num prédio em diversos andares e a gente está buscando alguma coisa que a gente possa estar mais integrados. Muda muito, muda o jogo. Você está mais integrado, muda completamente. Você ganha mais agilidade na empresa, você ganha eficiência e custo também. Você deixa de investir em áreas que você não está usando. Né? Então, essas áreas replicadas ficam ociosas, você está pagando por elas. Então, por isso que as lajes fazem sentido. Aqui é a área de inovação e marketing. Então, o pessoal Bom dia, turma. Tudo bem? A Faz marketing a empresa, tem umas plantinhas faz a mais, empresa né? andar. A área que tem mais plantinha aqui é para poder ter boas ideias aqui, dar uma refrescada na cabeça, que as cabeças ficam mais elétricas. Eles ficam queimando neurônio aqui, tanto que a turma fica no computador 24 horas por dia, eles não desgrudam. Mas é aqui que saem ótimas ideias. E aqui a gente fez o Part Room, que nada mais era do que numa biblioteca. Aqui não pode falar? Não, então, não poderia. O que acontece? E aí, tropicalização, o que aconteceu? As pessoas não estavam usando. Isso aqui era um modelo, uma réplica do que tinha lá fora. No Brasil não rolou? No Brasil não rolou. Era um espaço dedicado para leitura, para leitura de relatório. Aquelas cabines. E no fim, elas ficaram. Esse espaço de leitura ficou mais restrito às cabines, né? Mas a gente acabou ocupando, até por uma demanda de algumas áreas, a gente acabou ocupando e virou um espaço convencional de escritório. Essas são cabines que você pode ir lá gritar, ninguém vai escutar. O tratamento acústico absurdo dessas áreas aqui. Então, são espaços que aquela pessoa que trabalha em casa fala, poxa, mas eu incomodo se eu for, não tem problema, aqui você não vai incomodar ninguém, cara. Você pode vir para cá, você pode gritar se você quiser, que ninguém vai ser incomodado com o seu grito. Eu estou falando isso, assim, exagerando um pouco, mas o escritório foi para trazer as pessoas. A gente montou esse escritório para que as pessoas viessem trabalhar aqui conjuntamente. Para ter um clima bacana. Para ter um clima bacana. E como foi o ganho de produtividade? Você consegue mensurar? Se você pegar o faturamento da empresa hoje versus no modelo que nós tínhamos anteriormente, aumentou substancialmente. Não posso revelar números, mas aumentou substancialmente. E o que a gente percebe é o dinamismo na tomada de decisão. É diferente. É diferente de você ter alguém, por exemplo, trabalhando em casa e você está com uma equipe parcialmente aqui no escritório, tem uma ideia, quer discutir, essa pessoa está em casa, tem que procurar. Catar o telefone, ligar, vamos fazer uma videoconferência, você perde o dinamismo. Aqui você chama, resolve na hora, já desenha numa lousa como a gente vai fazer e a coisa segue. Quantos colaboradores? No escritório a gente tem cerca de 200 colaboradores. Né? O que acontecia é que no escritório anterior nós tínhamos uma ocupação de 1 para 7 pessoas. Né? De uma pessoa para cada 7 metros quadrados. Nós invertemos, estamos com uma pessoa para cada 12 metros quadrados. Então a gente aumentou a área disponível por pessoa, per capita, e isso valorizou muito. Então você tem corredores maiores, você tem espaços mais generosos, né? Mais salas de reuniões. O Rise Café, então tudo isso mudou. A minha impressão de andar aqui é que o ambiente puxa as pessoas, né, para alta performance, para um ambiente atrativo. As pessoas se sentem bem aqui. Então esse bem-estar faz com que as pessoas tenham vontade de vir e as coisas acontecem naturalmente a partir daí. A área de wellness, então aqui, isso é legal, nós temos... A empresa tem 45% da força de trabalho dela é feminina, né? E parte está aqui no escritório. Então, muitas vezes, as mulheres estão grávidas ou elas querem ter um momento delas de relaxamento. Então, a gente criou uma área de wellness. Muitas vezes elas querem tirar leite ou então simplesmente fazer um descanso, né? Ter uma cadeira um pouco mais confortável, que ela pode fazer isso sem ser importunada. Então, tudo isso ajuda na criação desse ambiente de trabalho mais... que convida, né, mais acolhedor. Aqui essa área aqui que é? Aqui toda essa área, nós temos uma área de TI aqui, a área de compliance e essa área de administração de patrimônio. Então é uma área que administra patrimônio de terceiros, seja normalmente a relação entre proprietário e inquilino, né? Aqui representando os interesses do proprietário normalmente. Legal. Então sejam eles uma fazenda, seja que está arrendada, um escritório, um centro logístico, né? O que for, sempre olhando esse relacionamento entre as partes, proprietário e locatário. Estou curioso com a tua sala. Existe uma diferença. Por exemplo, aqui é a área administrativa e financeira, né? É a controladoria. Aqui normalmente a gente já permanece um pouco mais vedado o acesso, mas segue exatamente o mesmo padrão
dos demais escritórios, então das outras áreas da empresa. Aqui é a área de Capital Markets, a área de terrenos. Então, aqui é a área que a gente chama de IP, de Investment Properties, né? É uma área que fica mais restrita a toda a parte de investimentos. E ali, uma diferença. Lá fora, por exemplo, as salas do presidente, normalmente é a sala dele isolada, né? Não tem sala de reunião acoplada. Aqui foi uma batalha conseguir a sala de reunião acoplada à sala do presidente. É a tua sala, é isso? É a minha sala, exatamente. Mas, por que isso? Por uma questão mais cultural. Então, no Brasil, receber as pessoas na sala, ela tem uma característica diferente. É uma forma de acolhimento para os clientes, de qualquer um. Então, e também cria mais um espaço, né, para você receber mais rápido, mais informal. Então, foi uma batalha a gente conseguir, mas o resultado está aí. Então, um espaço. Bora conhecer a sala. Espaço informal, por favor. A sala presidencial aqui. Não, mas não, a porta é aberta, não tem nenhum tipo de frescura. A porta da sala é totalmente aberta para qualquer tipo de colaborador. A cultura da empresa é essa. As salas das diretorias são todas abertas para qualquer um. Sala seja muito chique, estagiário, trainee, consultor, gerente, para quem for. Um coro especial aqui do Sol. O presidente tem. Muito bonito, muito Você bom tomou banho, gosto, você tomou cara. banho, você pode sentar. Não, muito... não, fiquei até preocupado em sentar aqui. Olha que legal. A sala, um cornerzão, muito bacana, parabéns. Mesa organizada, não sei, só porque a gente veio. Tela curva também. Não, o presidente tá também assim. tem direito a tela curva. Não, normalmente também tem direito à tela curva. Tá muito bonito. Vamos ver o que você tem aqui. De que filme que é mesmo? Não, o filme eu não sei, mas foi um pouco o espírito de... Mostra um pouco o espírito que a gente tem de mercado, então... Muito bacana. A ideia é um pouco essa. Mas tudo de vidro, achei muito bacana. Você tem aí um isolamento acústico, né? Vidro duplo. Assuntos mais sigilosos. Eu acho que todas as salas, né, não só minha, mas todas as salas seguem essa questão, esse padrão de acústica. Então, a ideia é que a gente tenha nenhum tipo de problema com relação ao vazamento de informação. Boa parte de quase todos os negócios que a gente trata aqui tem o seu sigilo. E né? aqui é a área mais comercial, mais galera de... Você uma... falou Capital Markets e Land Services, Capital Markets, tem o jurídico também, que é próximo de mim aqui. Legal. Mas toda a área de Investment Properties que a gente chama. Né? Então, são áreas que origina o desenvolvimento imobiliário, né? Então, análise de terrenos. Ó, gente, vender terreno para Vitacom aqui Como vai? Tudo bem? Bom dia, hoje ele é mais house do que Vitacom. Tudo bem? É o cara. Ele não pode sair daqui sem fazer um A gente chat. precisa de matéria-prima, né? Exatamente. Esse ano estamos ativos. Eles originam... O pessoal fechou... Eles originam a matéria-prima, aquela turma lá origina o funding para botar de pé o projeto. Você que é incorporador que está assistindo a gente, esses são os caras aqui. Exatamente. Venda de terreno, análise de viabilidade, definição do melhor uso. Na Faria Lima, quando vê os caras da Faria Lima, tal, que movimentam o dinheiro, tudo do Brasil, são esses caras aqui, ó, que compram terreno, fazem mercado de capitais. Obrigado aí pela parceria aí. Parabéns pelo trabalho, turma. Legal. Bons negócios. A gente origina aqui para buscar o dinheiro na Faria Lima. E aqui é a galera de Capital Markets que faz justamente a captação, né, de recursos e normalmente a desmobilização também, a venda do investimento, normalmente o investimento já gerando algum fluxo de caixa. Atendendo muito fundos. Não, dureza. Exatamente. Eu acho que assim, eles já estão bem, eles estão evoluindo muito bem aí internamente. Legal, mais salas híbridas, né? Exatamente, salas híbridas, esse é o cara de investimento, esse é o cara de Capital Markets. Doutor, como vai? Tudo bem? Bom dia, como é que você está? Tudo bem? Fui fazer um tour aqui com o presidente, aqui no escritório. Está mostrando para o Brasil todo. Que legal. Aqui é a área que põe dinheiro para dentro da empresa. É isso aí. Né? Por isso que ele fica aqui nessa região. Você viu? Tinha um escritório inteiro. Onde é que o presidente senta? Onde é o olho do furacão. É onde é o olho do furacão. Aqui que as tensões estão sendo. Parabéns pelo trabalho. A gente fala muito com a galera do interior do Brasil todo. Hoje os nossos clientes estão em 200 cidades. E muita gente não conhece, né, um pouco desse mundo corporativo. O escritório de vocês é um exemplo do que é o futuro.
né? Até mesmo espeto de... Casa de ferreiro, aqui o espeto é de ferro mesmo, né? Não, mas tem, puta exatamente. Escritório. Legal. Sensacional. O escritório todo ele foi planejado para ser como se fosse uma esteira de montagem, né? Então você viu ali a originação do produto, né? A definição, compra do terreno, definição do que vai ser esse terreno, o que vai ter nesse terreno. Aí você vem para cá, que é a área de capital markets, que vai arranjar o funding para fazer, ou então vender ele se estiver pronto já. E o outro lado que nós vimos é a parte que vai alugar, que vai buscar o inquilino para a propriedade. Fantástico. Então funciona Máquina. exatamente, que nem uma maquininha. O escritório, um escritório bacana, assim, ele aumenta a performance do time, você sente Sim, com esse... certeza. Muita colaboração, né? Como a gente tem as diversas áreas aqui, que elas são, elas se integram, né? Então quando começa um projeto, por exemplo, lá em Land Services, né, que vocês passaram, e esse projeto depois vai a campo na busca de investidores, aí é uma continuidade do trabalho, né? Então eles já estão aqui aspirando essas informações, né, antes, né, já aquecendo os motores aqui, antes do negócio se materializar para a nossa área, e quando materializa a gente já está por osmose dentro do negócio. Gostei dessa. Falando com os investidores. O dinheiro já vem por osmose. É. Como vai ser o mercado esse ano, para dar uma dica aqui para O os nossos mercado incorporadores? mercado desafiador com juros altos, chegando a 15% ou passando de 15%, mas acho que é um mercado com muita oportunidade, né? Porque quando você tem juros mais altos, eles acabam afugentando determinados veículos e investidores. Os institucionais, por exemplo, eles acabam indo para os portos seguros de renda fixa, bonds do governo, mas aí que as famílias se diferenciam. Para finalizar, nós temos tudo bem? A nossa, não só você faz podcast, mas nós fazemos também. Então aqui nós criamos um estúdio de podcast. Agora eu gostei, hein? Aqui foi um projeto à parte, nós contratamos. Vamos fazer um test drive aqui. Muito bom. Aqui é uma sala de gravação. É uma sala de gravação. Aqui a gente monta todos os equipamentos, coloca na tela, normalmente, dados de mercado, se necessário. A gente grava semanalmente podcast sobre todas as áreas da empresa e aqui a gente divulga o mercado. Eu acho que um ponto importante, que todo mundo nos pergunta, poxa, mas a certificação, né? As certificações que nós temos aqui, elas foram todas pensadas para dar resultado. Então, não é certificação por ter a certificação. Então, depois de um ano de escritório, a gente consegue medir os benefícios. A gente teve 41% de redução no consumo de água, a gente teve 36% de redução no custo de energia, ou seja, você consegue, de fato, aferir esses números. E a gente está, por 5 anos, Carbon Zero, ou seja, a gente neutralizou a emissão de carbono comprando crédito de carbono por 5 anos. Então, isso para nós é importante porque quem trabalha com a gente também olha esses números. Então, não é só para mercado ou para mostrar ou para marketizar isso. O colaborador, ele entende que ele está numa empresa que preza por isso. Até para constatar na prática, né? E a parte de, por exemplo, número de faltas, o índice de satisfação na pesquisa de clima, vocês notaram melhoras? Olha, turnover, queda de 18%. Faltas, queda em torno de 50%. Incrível. Porque você tem também medidores de qualidade do ar. Então, todas as salas que você viu tem medidor de qualidade do ar, todas. Né? É emissão, o ar-condicionado periodicamente é revisto. Então, você tem sensores espalhados pelo escritório dele que ficam medindo a qualidade do ar. Então, isso se traduz também em menos pessoas gripadas, menos doenças infecciosas, né, de pulmonares. Então, esses dados é muito fácil de você medir. Deixa eu fazer 2 perguntas para a gente acabar. Para se resumir em uma frase, tá? O história do futuro é? Colaborativo e ágil. Legal. Acho que não dá para você ter um escritório do futuro sem esses 2 drives. E eu acho que o escritório do passado está morto. Quando a gente fala o escritório, né, na época da pandemia, tudo perguntava, o escritório da pandemia, o futuro dos escritórios, vai existir futuro para os escritórios? Como era no passado? Dificilmente. Porque você não consegue atrair ninguém. Tanto pela localização ou pelo espaço que você está oferecendo. Então essas 2 coisas são drives de decisão hoje para qualquer empresa. E o aprendizado desse futuro dos escritórios no mercado residencial é? O mercado residencial tem que se adaptar a essa nova fase
Porque apesar de você ter um modelo de escritórios que convida as pessoas a virem, é também fato que a tecnologia te permite flexibilidade. Então, se você tem reuniões de manhã próximo de onde você mora, não faz sentido você vir até o escritório. Você pode fazer uma videoconferência de onde você está e vice-versa, se for à tarde, que seja o período do dia. Mas para isso você também tem que ter, dentro do seu espaço onde você vive, um lugar adequado para poder fazer esse tipo de reunião, para você poder se conectar, para você poder ter essa flexibilidade, né? Então, o mercado residencial, ele tem que olhar não só para dentro, mas para fora também. Para onde estão indo os escritórios em São Paulo? Nós temos uma região, nós temos uma cidade muito travada, infelizmente. A nossa cidade ela é muito travada, as principais regiões da cidade, elas têm limite de construção. Então, Paulista, Jardins e Marginal concentra 80% do estoque de escritórios da cidade de São Paulo, de qualidade, não tem muito mais espaço para crescer. Né? E existe uma demanda muito grande para essas regiões. Mas o setor residencial também tem dificuldade de produzir um novo estoque perto dessas regiões centralizadas a um preço competitivo. Porque está caro você estar próximo de um local demandado. Né? Então as principais regiões elas estão mais caras, vão ficar mais caras. Que é uma radiografia no mundo inteiro. Você pegar as principais capitais mundiais, o residencial próximo de onde as pessoas trabalham é mais caro, de fato. E São Paulo está caminhando para isso. Então seria muito bom que a gente tivesse uma política urbanística que permitisse mais verticalização, que permitisse mais concentração, né, do residencial próximo dos escritórios. E óbvio, transporte público para tudo isso. Né? Sem transporte público ninguém anda, não adianta só ter patinete. Temos aqui um novo secretário de urbanismo. Já Longe fica disso. a minha recomendação. Adriano, super obrigado. Cara, foi muito bacana o tour. O nosso guia foi o presidente da CBRE do Brasil, uma honra. E não sei vocês, mas eu me inspirei muito. Vários espaços, várias ideias que eu já vou colocar em prática aqui nos empreendimentos residenciais, levar para os incorporadores, para os parceiros da House, muita coisa bacana, tecnologia, espaços diferenciados. A gente pode se inspirar muito, né, em outros mercados, em outras indústrias. Esse mercado ele é muito próximo do mercado residencial e ele tem muito a ensinar para a gente sobre o que tem de melhor para levar para a vida dos nossos moradores. Obrigado pela visita, uma foto. Muito obrigado pela recepção. Eu vou pegar agora meu brinde, que é aquela mesa que a gente mostrou que sobe e desce, e uma TV daquela curva. A gente pega aqui na saída. Muito obrigado, adorei o presente. Obrigado. Bom te ver, obrigado pela visita.